Tudo bem, falamos da lição número 2, a parte de quarta-feira, falando ainda do cego de nascença que foi curado por Jesus. Este homem nunca poderia imaginar que aquela cura pudesse trazer tanto transtorno para ele. Depois que foi curado, o homem foi interrogado por aqueles que o conheciam, pelos seus vizinhos. Finalmente acharam a cura estranha, levaram ele para os fariseus, ele foi interrogado, foi feita uma sabatina com ele, queriam saber quem é que o havia curado, de que forma havia sido feita a cura. E eles queriam demonizar Jesus de qualquer forma, os fariseus. Por isso, o homem, ele assim, teve respostas assim, na ponta da língua que deixaram os fariseus enfurecidos. Pergunta número 4 é, como o cego foi interrogado pelos líderes religiosos e como ele respondeu? João capítulo 9, verso 17 em diante, diz o seguinte, tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes, o que você diz do homem que te curou? Ele respondeu, eu digo que ele é um profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora ele estava enxergando. Por isso mandaram chamar o pai e a mãe e perguntaram dizendo, o vosso filho é cego desde nascença? Como, pois, ele está enxergando agora? Seus pais, porém, lhe responderam e disseram, sabemos que o nosso filho é cego desde que nasceu, mas como ele agora vê, nós não sabemos como ele está enxergando. Ou quem é que lhe abriu os olhos, quem o curou? Nós não sabemos. Por isso, olhem para ele, já tem idade suficiente. Perguntai vós a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porque os judeus haviam resolvido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram dessa maneira, ele já tem idade suficiente, perguntai a ele mesmo e ele então vos falará. Por isso chamaram o homem curado pela segunda vez e disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem que te curou, esse homem é pecador. Respondeu o cego e diz, olha, se ele é pecador eu não sei. Uma coisa eu sei, é que eu sou cego desde que nasci e agora eu estou enxergando. E tornaram a dizer, quem te fez isso? Como te abriu os olhos? Respondeu ele dizendo, eu já vos disse. Vocês parece que não ouviram. Para que eu tenho que dizer de novo tudo que eu já falei? Por acaso vocês querem ser discípulos dele? E então o injuriaram e disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés, porque sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este, nós não sabemos nada. Nós bem sabemos que Deus fala com as pessoas, mas com esse nós não sabemos nada dele. O homem respondeu, é interessante, hein? Vocês não sabem nada desse homem e mesmo assim ele fez essa maravilha. Por isso eu creio que ele é de Deus, porque me abriu os olhos. Nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é fiel a ele, esse Deus obedece, Deus faz a sua vontade quando a pessoa lhe obedece. E por isso os fariseus ficaram indignados, porque o cego ainda disse, o homem curado disse, desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam os fariseus e disseram, tu és nascido todo em pecado e queres nos ensinar? E expulsaram o homem da sinagoga. Resposta, como o cego foi interrogado pelos líderes religiosos e o que ele respondeu? Resposta, os líderes queriam saber do cego como ele fora curado e quem era Jesus. O cego respondeu que Jesus era uma pessoa enviada por Deus, porque ele era cego de nascença e fora curado por Jesus de forma inegável. A cegueira dos líderes religiosos era algo que as pessoas se impressionavam. Muitas vezes nós podemos ser assim duros como esses fariseus. Quando João Wolff pregava numa certa região do Oriente Médio, foi preso e levado perante um juiz. O juiz disse, o senhor tem que parar de falar nesse Jesus. O homem disse, João Wolff disse, mas eu estou falando coisas boas, coisas que ajudam as pessoas. O senhor está pensando que aqui as pessoas são pessoas ruins? Aqui só existe pessoa boa. Pare de falar nesse nome desse tal de Jesus. Nem sabemos quem ele é. Jesus é o Salvador do mundo. Eu não quero saber. E então o juiz disse, está vendo esse dedo mindinho? Enquanto eu mover esse dedo, o senhor não vai pregar aqui. O João Wolff disse, eu estou vendo o seu dedo mindinho, mas eu estou vendo por trás do seu dedo uma mão, um braço
maior do que o Senhor e que o Senhor não pode ver. Por isso, eu digo, o meu Deus não vai deixar passar isso impune. Eu vou continuar pregando o nome de Jesus. Se o Senhor continuar pregando, eu vou ter que fazer algo com o Senhor que o Senhor nunca mais vai esquecer. Naquela noite, o juiz ficou zangado com uma situação em família e acabou tendo um derrame cerebral. Foi levado para um hospital e ficou numa UTI sem poder sequer mexer qualquer dedo da mão. Por isso, é ruim a pessoa desafiar um Deus que é amor, mas que também, como diz o livro de Hebreus 12, verso 29, o Senhor Deus é um fogo consumidor. Os fariseus estavam desafiando o poder de Deus. Jesus Cristo não havia feito nada de errado, mas eles achavam que por Jesus ter feito lodo, seja mexido no barro com saliva, isso era um trabalho. Isso era um trabalho braçal. Eles não admitiam isso. Jesus mandou o homem se lavar no tanque. O homem teve que ir até lá e se lavar. Isso era uma operação de lavagem. Isso era pecado para os fariseus. Por isso eles se indignaram e disseram: este homem é pecador porque transgride o sábado. E dessa forma o homem que havia sido cego e que fora curado por Jesus disse: se ele é pecador eu não sei. Eu sei que ele me curou. E vocês, pelo jeito, querem se tornar discípulos dele. E então o homem foi expulso por aqueles fariseus. Jesus é apresentado e muitas vezes as pessoas não aceitam. Havia um artista em Paris, na França, que ele resolveu fazer um ateliê assim rodante. No carro dele, na carroceria, ele colocou o seu cavalete com uma tela e ele chegava nas ruas e pintava o que ele via, retratava a rua naquele momento. Ele tinha do lado dele um quadro de Cristo, com os olhos bonitos, olhando para a multidão. Pois as pessoas que eram religiosas achavam que ele estava fazendo uma heresia. Chamaram ele, deram uma surra nele e disseram: você vai parar de mostrar esse Jesus aí que não corresponde à realidade. E o artista diz: mas o que eu retratei é o que eu li na Bíblia. Porque veja que o rosto de Jesus está suplicando. E veja o que eu escrevi embaixo, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. E disseram para ele: Jesus não é popular, como o senhor está dizendo. O senhor está querendo vulgarizar a pessoa de Jesus. E deram uma segunda surra nele. Ele disse: eu não vou parar de mostrar esse Jesus. Esse homem se tornou um homem ousado. E por causa dele, muitas pessoas aceitaram Jesus como Salvador. A ignorância daqueles homens, a truculência, foi depois repreendida por Deus. Porque veio um novo administrador para a cidade e não gostou daquele que estavam fazendo com aquele artista. E então, aquele novo supervisor da cidade, como se fosse uma espécie de prefeito, deu carta branca para o artista apresentar os quadros sobre Jesus da forma como bem entendesse. Jesus está sempre pronto a defender aqueles que o defendem. Por isso Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. O cego de nascença, ele se tornou uma testemunha importante para a divindade de Jesus. As pessoas não acreditavam na divindade de Jesus, mas o cego, ele mostrou diante de todos que Jesus era realmente mandado e enviado por Deus. Que o Senhor nos abençoe. Possamos colocar em nosso coração essa verdade. Jesus é o Filho de Deus. Que aceitemos seus milagres. Que não discutamos as suas operações em nossa vida. Que haja uma bênção no teu coração. Fica com Deus. Amém.